Olá, pessoal. Excelente noite. Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciando aqui nossa mentoria Viver de Coaching. Maravilha. Espero que todos estejam bem. Uma excelente noite a todos aí. Um ótimo ano para vocês. Primeira mentoria do nosso ano. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é um modelo que eu tenho testado, que eu tenho validado aqui e que eu acredito que vai ser de grande valia para vocês que trabalham com desenvolvimento humano e que buscam deixar o negócio de vocês mais fluido e, ao mesmo tempo, conseguindo gerar mais engajamento com os clientes, com seguidores nesse sentido, e automaticamente também automatizando mais o processo de vocês, o que pode facilitar nesse sentido também os processos que vocês acabam trabalhando, que vocês vão desenvolvendo nesse sentido. O que eu vou mostrar então aqui hoje é uma forma de como vocês usarem as postagens de vocês de maneira mais intencional. Então, hoje a gente não vai falar tanto especificamente de ferramentas ou técnicas de coaching, técnicas de treinamentos aí que possam ser utilizadas, mas como vocês utilizarem esse conhecimento e transformarem isso em postagens ou algo do tipo, por exemplo, seja uma postagem no feed, seja um carrossel, seja um reel, por exemplo, mas que permita vocês aí de fazer com que esse post ele seja, vamos dizer assim, um post magnético, que permite com que gere uma atração maior do seu público que está vendo ali, mas ao mesmo tempo ele precisa ser o quê? Ele precisa ser intencional nesse aspecto. É o que eu busco trazer aqui para vocês hoje, é o que eu quero trazer aqui, tá? Então eu não vou me alongar muito aqui, a ideia é mostrar para vocês na prática como que isso funciona nesse conceito também. E aí quando a gente fala disso, por exemplo, o primeiro ponto que a gente precisa, que você precisa levar em conta quando você vai pensar nesse modelo, que é uma coisa que a gente já fala bastante aqui ao longo das mentorias, que eu falo muito dentro do Vivert Coaching também, é você ter muito claro, se você pega lá o método 5Ps, por exemplo. Então, você precisa ter claro qual é o seu produto, ou o que, que você vende, o que você tem para oferecer nesse sentido, quais são os benefícios e vantagens que ele traz para o seu cliente nesse aspecto, e, por consequência, também você precisa conhecer o seu público, entender qual é a dor dele, ou qual é a ambição que ele tem, aonde que ele almeja chegar nesse sentido. Então, são pontos que você precisa ter essa clareza, precisa ter isso, para que você consiga criar um post que chame a atenção dele nesse sentido. Aqui, por exemplo, eu falo para você que o que chama muito a atenção dos nossos alunos, das pessoas que engajam com o nosso Instagram, por exemplo, está muito ligado a questão de ferramentas, de técnicas, por exemplo, de coaches, de profissionais do desenvolvimento humano, que ou precisam de mais ferramentas para deixar o seu negócio ainda maior nesse sentido, para desenvolverem, para conseguir trabalhar, por exemplo, as suas mentorias, os seus métodos nesse sentido. E tem muitas pessoas também que procuram para criar essa estrutura, para falar como trabalha o marketing, como que monta o treinamento para daí depois eu poder vender. Então, a gente é muito procurado nesse sentido. Sabendo disso, a gente vai trabalhando nesse movimento, beleza? Ou seja, a primeira coisa então que você precisa saber e você precisa ter muito claro qual que é o nicho que você atende, qual que é o nicho que você trabalha. Uma vez que você consegue entender isso, por exemplo, entende o nicho, qual é o produto que você tem, se isso já está formatado, se não está formatado, é um ponto que você precisa pensar nesse conceito. Você precisa pensar muito bem ele para que verdadeiramente você consiga fazer esse processo de criação nesse ponto, que vai ser interessante para você também, beleza? Uma vez que eu tenho esse ponto de clareza, uma vez que eu tenho essa visão, por exemplo,
aí eu vou poder pensar assim, poxa, então assim, dentro do que eu tenho, o que que eu tenho para oferecer para o meu público? Por exemplo, aqui onde nós começamos, então a gente começou com a formação em coaching esportivo, depois as ferramentas de coaching, que foi o que mais emplacou, que mais nos deu resultado nesse sentido, que foi onde fez com que tudo isso também depois viesse a ser mais desenvolvido nesse movimento, beleza? Ok. E aí, uma vez que você tem essa visão, então assim, o que que o seu público deseja, o que que o seu público está buscando, você vai pensar nesse ponto, o que que você pode trazer que vai chamar a atenção dele. Talvez você já deve ter visto ou não, mas se você ainda não viu, eu te recomendo fortemente que você vai lá nas aulas do Viver de Coaching e olha as aulas de marketing onde a gente fala do modelo AIDA, do método AIDA, beleza? Por quê? O que que é o método AIDA nesse sentido? O método AIDA é você conseguir criar um post que chame a atenção, criar um post que gere interesse, então ele tem que chamar atenção, ele tem que gerar interesse, ele tem que gerar desejo e tem que ter uma chamada para ação. É esse tipo de postagem que a gente vai focar mais aqui hoje, beleza? Por que isso? Porque é algo que retém a atenção das pessoas. E quando chega no final dele, por exemplo, e eu vou mostrar aqui para você alguns modelos nesse sentido. E aí você vai ver que vai fazer mais sentido para você quando você, como que eu posso dizer assim, quando você for criar para você nesse aspecto, beleza? São alguns pontos assim que a gente vai dar atenção nesse sentido. Então, dentro desses pontos, por exemplo, e não adianta, eu vou mostrar aqui para você um modelo, beleza? Para a gente ter essa visão, para que a gente tenha esse ponto de clareza aqui para nós, tá? Só um momentinho. E isso me ajudou muito, porque me fez parar com esse negócio, que é um ponto também que acontece muito para nós coaches, para nós treinadores, que foi dito muitas vezes para nós que era importante e que você precisava criar conteúdo, você precisava ter muito conteúdo para depois você vender. E tem muita gente que está fazendo isso ainda. E eu não estou falando que está errado, não é que esteja errado. Mas a questão, nesse sentido, é que qual que é o ponto aí? É você, por exemplo, fazer com que a sua empresa, o seu negócio, ele cresça a ponto de você primeiro vender para depois você se preocupar com o conteúdo. O conteúdo te toma muito tempo. Então, se você vai construir conteúdo, é importante que esse conteúdo ele seja muito bem pensado. Não vai adiantar nada você produzir conteúdo todos os dias se esse conteúdo ele não está te trazendo retorno ou se ele está te tomando muito seu tempo, por exemplo. E aí eu vou mostrar para você aqui um modelo que ele funcionou. Então, assim, por isso que eu falo, a gente está muito em testes muitas vezes. Então, nesse sentido, por exemplo, ó, esse daqui é um, ó, como montar um treinamento do absoluto zero com o seu conhecimento. Gravação liberada, comente treinamento e tem acesso imediato. Por exemplo, simplesmente aqui é algo que chamou atenção, que gerou interesse, que é de interesse de muitas pessoas, e ao mesmo tempo ele gera desejo. Ou seja, eu recebo muitas pessoas me perguntando assim, Douglas, eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo começar. Por onde eu começo? O que que eu faço? Então, são três coisas, três elementos em um único lugar. E aí, quando eu falo assim, ó, comente treinamento e tem acesso imediato, gravação liberada,
Olha o tanto de mensagens que nós recebemos aqui, recebendo as mensagens nesse sentido. Treinamento, treinamento, treinamento. Opa, estou em busca disso, como fazemos? Treinamento, treinamento, treinamento. Então, assim, as pessoas interessadas literalmente dentro desse conteúdo. Beleza? E aí aqui eu já vou te adiantar um ponto-chave. Por exemplo, automaticamente essa pessoa ela me mandou aqui treinamento, aqui ó, enviei no seu direct. Quando começou a dar certo, quando a gente começou a usar esse modelo de post, até mesmo para stories funciona muito bem nesse sentido também, o que que aconteceu? Eu mesmo, ou o pessoal que trabalha aqui comigo aqui e tal, começava a responder essas mensagens. Só que o que que acontecia? Quando a gente respondia essas mensagens, não era na mesma hora. Às vezes demorava e às vezes acabava perdendo essa pessoa porque ela já talvez não tinha mais o interesse ou não estava mais ali nesse sentido. Então, nesse sentido, eu falei, cara, beleza, mas e aí? O que que eu preciso fazer? Então, foi onde a gente descobriu uma ferramenta de automação gratuita também para fazer esse envio, tanto desse material quanto o envio da aula, e eu vou mostrar aqui para vocês também nesse sentido, mas já adiantando essa situação. Esse daqui foi um dos primeiros modelos que nós usamos nesse sentido, e se você for ver, as respostas que eu trazia aqui, elas não eram padrão, não eram padrão. Aí aqui, ó, por favor, veja seu direct, por favor, veja seu direct, mas eram mensagens que eu não respondia na mesma hora, eu não conseguia enviar na mesma hora. Isso daqui dava muito trabalho. Então, é esse o modelo que eu quero trazer aqui para vocês também, para que vocês tenham a ciência de como fazer isso passo a passo, beleza? Só que antes da gente fazer isso, o que que a gente precisa pensar aqui? A gente precisa, então, compreender, por exemplo, esse modelo de post. Então, eu falei para você, eu falei desse modelo de post, que, assim, ele funciona muito bem nesse sentido. Tem outras formas da gente fazer esse modelo, mas o que eu vou mostrar aqui para você hoje é esse modelo do AIDA, beleza? Deixa eu só compartilhar. Deixa eu só achar que eu já vou compartilhar com você. Então, beleza. Nesse caso, por exemplo, quando eu vou pensar esses posts, o primeiro ponto que a gente fala aqui é o modelo AIDA. Então, quando a gente fala do AIDA, a gente vai estar falando de atenção. Então, ele precisa chamar a atenção de quem vai ver. Para chamar a atenção, eu tenho que ter um bom título, uma boa headline ali, que a pessoa bate o olho e fala: opa, é isso que eu estava procurando, ou isso chama atenção. O cérebro ele tem que olhar e nos primeiros 3 segundos ele tem que falar: opa, me chamou a atenção.
Alguma coisa vai ter que chamar a atenção dela para fazer ela parar de rolar o feed dela ali do Instagram e dar atenção para você. Uma vez que você conseguiu a atenção dela, então lembrando que a gente tem ali 3 segundos para conseguir reter a atenção das pessoas hoje dentro das redes sociais. Então, é muito pouco tempo, ok? E automaticamente eu tenho que gerar interesse, isso tem que ser do interesse dessa pessoa. Não adianta eu chamar a atenção, mas eu olhar e falar, não, não era o que eu buscava, não era o que eu estava querendo. E vai passar para o próximo, ok? Ela tem que olhar e tem que ser interessante para ela, então tem que resolver um problema, tem que resolver uma dor, tem que ensinar algo para ela, ou tem que dar dopamina para ela, e ao mesmo tempo tem que ser algo que ela deseje, por exemplo, emagrecimento nos relacionamentos. É muito importante eu pensar isso, por exemplo, dentro do meu nicho. Por isso que os exercícios que a gente trabalha dentro do Viver de Coaching, eles estão muito ligados nesse aspecto. Por quê? É onde você vai realmente conhecer o seu público e vai conseguir entregar o que ele precisa nesse sentido, ok? E por consequência, esse post ele tem que ter uma chamada para ação, tá? Então, ele tem que fazer o seu prospecto conversar com você de algum jeito, seja ele clicando num botão, seja ele chamando para no direct, por exemplo, para tirar uma dúvida sua. E o intuito desse post é que isso aconteça e que isso gere vendas para você, beleza? Esse é um ponto que a gente trabalha aqui, ok? Ou seja, uma vez que a gente faz isso, que modelo de post que vai poder me fazer isso nesse sentido? Então, se a gente volta para cá, para o Instagram, por exemplo, e aí eu volto aqui para o meu perfil, por exemplo, esse modelo carrossel aqui, ele, por exemplo, ele gera curiosidade. Então, quando ele gera curiosidade, automaticamente ele chama a atenção. Ó, ele teve 34 comentários, beleza? E isso de maneira orgânica, sem eu colocar investimento em tráfego aqui, sem falar de tráfego até esse momento. O marketing aqui ele foi de maneira orgânica, o que aumenta o engajamento e o que faz com que você crie mais relevância dentro das suas redes sociais. Ou seja, primeiro ponto aqui, então ele chama a atenção pelos bonequinhos. Então, para chamar a atenção, por exemplo, o que que acontece? Quando a gente fala de chamar a atenção, principalmente nesse post, pode ser de maneira visual. Então, o visual é algo que vai criar e chamar a atenção nesse sentido. Pode ser de forma escrita, tá? Então, o que eu vou escrever ali, a minha copy, por isso que a gente fala que a copy, e isso a gente ensina também lá dentro do Viver de Coaching, ela é muito importante. Então, eu preciso ter essa clareza. Ela é visual, é auditiva, pode ser auditiva? Pode ser através de vídeo. Então, audiovisual, né? Eu posso ter um vídeo ali, por exemplo, posso ter uma música nesse sentido, e eu posso até gerar sensações ali também, que vai fazer com que isso seja sinestésico, sinestesia, né? Nesse sentido. Então, isso vai fazer com que aguce a atividade cerebral das pessoas que estão vendo. Então, isso vai chamar a atenção nesse conceito. Então, se a gente volta lá para a gente dar uma olhada, o visual aqui ele chama muito a atenção e também na forma escrita. O que gera interesse, por exemplo, e curiosidade ao mesmo tempo. Então a curiosidade ela ativa a atenção, mas ela gera o interesse também da pessoa querer saber mais. Então aqui eu falo quais são os 16 tipos de personalidades. Quando eu falo e pergunto quais são os 16 tipos de personalidade, muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas já tem o DISC são 4.
Nossa, 16 tipos de personalidades? Espera aí, deixa eu entender melhor isso daqui. Então, isso acaba gerando interesse. Então, o gatilho de curiosidade, quando a gente fala ele aqui, ele está tanto na atenção quanto no interesse. Automaticamente, quando a gente fala de curiosidade, e o que que gera interesse, por exemplo? A minha copy, beleza? Ou seja, a minha escrita ali naquele sentido. A headline, a chamada para ação, que foi o que a gente falou aqui nesse sentido. Então, isso faz com que gere esse interesse e essa headline acaba gerando esse título de curiosidade e gera o desejo de visitar, de conhecer, de saber como funciona. Então, qual que é o desejo? Eu falei dos 16 tipos de personalidades. O que que a pessoa ela vai querer aqui nesse momento? Ela fala, cara, deixa eu saber quais são os 16 tipos de personalidade, saber qual é o meu. Então, isso gera desejo, tá? É o que vai fazer ela passar aqui pelos 16 tipos de personalidades. Então, aqui em cada um deles, eu venho explicando como que cada um funciona, mais ou menos aqui nesse sentido. Então, eu falo como que são as características de cada um nesse sentido, tá? Então, conforme eu vou fazendo isso, a pessoa ela vai passando e ela vai olhando, falando, ah, eu pareço com esse, eu pareço com aquele, legal, bacana. E isso vai gerando um desejo dela de saber verdadeiramente como ela funciona nesse sentido, ok? Então, quando isso acontece, essa pessoa ela vai chegar aqui, por exemplo, ela vai chegando ao final, e aí ela tem o desejo de falar assim, cara, como eu faço para saber exatamente qual é o meu tipo de perfil, ou como eu posso usar esse tipo de perfil com outras pessoas nesse sentido? Como eu posso fazer para aplicar? Às vezes a pessoa é um terapeuta, às vezes é um coach, às vezes é um mentor, e fala, nossa, seria excelente aplicar isso, beleza? Aí entra o ponto que a gente chama, que a gente fala da chamada para ação. Então, quando a gente fala aqui, ó, de desejo nesse sentido, o desejo, então, ele vai. Qual que é o intuito, né, do desejo? É de fazer com que ele aumente. O desejo, aqui nesse sentido, é fazer a pessoa desejar ter aquilo, ou saber mais. Então, é o desejo de saber mais, de aprender como fazer, que é o caso aqui, por exemplo. Beleza? E ali dos 16 tipos de personalidades, a gente vem falando muito deles porque é o nosso novo treinamento, é o nosso novo curso. Então, quando a pessoa chega ali no final e ela fala, caramba, sensacional isso, eu gostaria de, eu quero saber mais. Como que eu posso fazer? Por consequência, quando a gente chega aqui nesse post, por exemplo, e vem aqui, ó, fala, quer saber mais como funcionam os 16 tipos de personalidades? Ter acesso a todo esse conhecimento sobre a formação em perfil comportamental MBTI. E aqui, ó, interessante, já é intencional. Eu estou falando para ela, ó, conhecimento e sobre a formação em perfil comportamental MBTI e ter o teste à sua disposição para aplicar em sua mentoria, coaching e outras áreas ligadas ao desenvolvimento humano. Então, eu já estou falando, ó, existe um teste, existe uma formação para você se habilitar, beleza? Então, nesse sentido, eu ainda continuo no gatilho do desejo, ao mesmo tempo, estou falando que tem uma solução, mas já vou aterrissando para a chamada para ação. E a chamada para ação aqui, ó, é digite eu quero nos comentários, que vamos enviar mais detalhes sobre a formação em perfil comportamental MBTI para você. Essa é a chamada para ação. Então, no final, por exemplo, eu estou falando, ó, se você digitar eu quero, eu vou enviar para você mais detalhes, beleza? É isso. Então, a gente usou o modelo AIDA para fazer isso aqui, por exemplo. E aí entra um ponto que muitas pessoas às vezes falam, Douglas, mas me falta criatividade, mas eu não sei como fazer.
como que eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Tem até o nosso treinamento também, os posts turbinados, que é onde a gente já distribui alguns modelos de posts prontos para simplesmente editar e fazer lá, por exemplo, que seguem muitos desses modelos aqui, por exemplo, que são os modelos que nós usamos. Beleza? E sendo assim, até nesse sentido, por exemplo, mas o que eu quero te trazer aqui hoje é um outro caminho também que é possível de ser trabalhado nesse sentido, ok? Hoje, por exemplo, é fundamental a gente conseguir. O primeiro ponto aqui, que até falando nisso, era a gente entender mais ou menos esse contexto aqui, do modelo WIRE. Então, beleza, legal, maravilha. E às vezes tem gente que fala assim, Douglas, mas eu não sou tão criativo assim, Douglas. Mas e aí, como que eu faço? De que forma que eu faço? É meio complicado, né? É meio desafiador e tal. Sim, às vezes, muitas vezes é desafiador. Nem todos os dias eu tô com a minha criatividade lá em cima. E eu confesso para você que muitas vezes a minha criatividade é muito baixa nesse sentido. E é aí que entra o pulo do gato também, ok? Então, eu falo muito disso. Então, você já deve estar vendo se falar muito hoje também sobre a inteligência artificial. Mas o ponto aqui, por exemplo, para você pegar o, o ponto aqui do negócio também, ou seja, se a gente for falar da construção da narrativa, né, de como construir esse post, tem uma forma muito simples de você fazer isso usando a inteligência artificial hoje, que é o que eu e meu time fazemos em alguns momentos. Eu confesso para você que eu gosto desse processo de escrita, desse processo de pensar, e quando nós temos um tempo ósseo e está dentro do nosso planejamento, a gente acaba fazendo. Mas quando não, e é muito importante, se você conseguir treinar a sua parte de escrita, a sua parte de cópia, a sua parte de persuasão, um livro muito interessante, até para entender sobre persuasão também, são As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. E ele ensina 6 passos lá de persuasão, né? De como você. Ele ensina 6 gatilhos mentais sobre persuasão dentro desse livro. É muito interessante, beleza? Poxa, mas, cara, eu, de verdade, eu, e eu falo isso para vocês, mentorados nossos aqui também, é muito interessante você economizar seu tempo, você investir o seu tempo no que realmente é importante para você. Se é importante para você, por exemplo, nos seus atendimentos, faz isso nos seus atendimentos, ok? Ah, beleza. Ah, mas, pô, é complicado pra caramba, tal, que não sei o quê. Você tem que ver aonde você tem que colocar a sua energia, ok? Então, pensa assim, faz uma lista das coisas que você tem que fazer, que fazem com que você tenha resultado e foque em uma, duas. As outras você vai terceirizar ou vai dar um jeito de economizar tempo com elas, beleza? E nesse processo de escrita aqui, o ponto para ele aqui, nesse sentido, é o chat GPT, ok? Essa é uma ferramenta gratuita, beleza? Não sei se você já usa, se vocês já usam, comentem aí, no, comenta aí no chat se você já usa, tá? Se você não usa, beleza? Mas me fala aí se você já conhece ou não, ok? Tô vendo a galera aqui falando que conhece, mas ainda não usa, conhece, não conhecia, já ouviu falar de inteligência artificial, já usa, mas beleza. Quem já usa, sabe como usar mesmo os códigos? Legal, interessante. Então, a galera que está falando aqui,
Sim, não, mais ou menos, não, não. Então é mais não do que sim, beleza? Então aqui o que que vai ser interessante para nós aqui também nesse nesse caso, né, que eu vou trazer aqui para você também. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você. Então vamos para o chat GPT, beleza? Então, por exemplo, quando a gente fala do que a gente está vendo aqui, por exemplo, né? Então, dentro do seu nicho, da área com que você atua, por exemplo, às vezes você pode até, às vezes, ficar na dúvida, assim, de falar, cara, mas o que que eu crio de conteúdo? Como que eu faço nesse sentido? E o chat GPT, ele pode ser um ótimo auxiliar para você em alguns pontos aqui também. Então, já começando aqui direto, por exemplo, se você não sabe por onde começar, vamos pegar o nicho de relacionamentos, por exemplo, beleza? Então, ó, você pode falar assim para ele, ó, eu atuo com coaching na área de relacionamentos e gostaria que você listasse, gostaria que você listasse é, ideias de conteúdos que sigam o modelo, sigam a técnica AIDA. E aí eu ainda vou explicar para ele ainda. Atenção, interesse, desejo e ação. Vamos ver o que que ele vai trazer aqui só com esses comandos. Olha, ele me fala assim, ó, o método AIDA é uma estratégia eficaz para criar conteúdo envolvente e persuasivo. Aqui estão algumas ideias de conteúdos para sua área de atuação, seguindo a técnica AIDA. Aí ele coloca artigo, né? Artigo. 5 sinais de que seu relacionamento precisa de atenção. Boa, eu gostei. Aí ele fala, né? Comece com uma pergunta impactante ou uma estatística surpreendente sobre relacionamentos, interesse. Aí ele fala vídeo, né? Como manter a chama acesa no relacionamento. Comece com uma história pessoal ou uma situação comum que prenda a atenção do espectador. Então, pode ser a headline também. Poste nas redes sociais. 3 passos para uma comunicação mais efetiva no relacionamento. Modelo de webinar, e-book e assim por diante. Então, ele me trouxe 5 ideias aqui, por exemplo. Se eu não gostar dessas 5 ideias, eu vou lá e gero, peço para ele gerar novas ideias aqui para mim nesse sentido também. Que ele já me traz mais algumas ideias aqui, ó. E aí, beleza. E aí, aqui eu posso mudar, aqui é a minha pergunta, eu posso pedir algo mais preciso para ele ainda, se for o caso. Posso falar, ó, liste 10 dores, 10 desejos do meu público nesse sentido, ok? E sendo assim, ó, e aí no chat GPT, por exemplo, se você não tiver, se você não tiver aqui, por exemplo, uma conta, você vai ter que criar uma conta nesse sentido. E ele é gratuito. Aí, se você quiser, você pode ir para o plano pago e tudo mais.
beleza? Mas aí, legal, maravilha, bacana. Vamos dizer que eu gostei aqui, ó, do artigo, né? 5 sinais de que seu relacionamento precisa de atenção. Eu posso pegar isso daqui ou falar para ele assim, ó, quero que escreva um texto falando sobre 5 sinais que o seu relacionamento precisa de atenção. Aí eu vou dar alguns comandos para ele, ó. Seja persuasivo e claro na comunicação, para que as pessoas entendam facilmente. Ponto. E aí, vamos ver aqui, ó. Eu ponho aí a chamada para ação no final, né? No final do texto, crie uma chamada para ação. 2 pontos. Uma chamada para ação, pedindo para que comente relacionamento. E isso daqui vai ser muito importante na sua chamada para ação, tá? Para a próxima configuração que vai ser feita. Comente relacionamento para que eu envie mais detalhes. Para que eu envie mais detalhes do curso. Vou dar um nome aqui, tá? Vou inventar um nome aqui, beleza? Do curso Casais Inabaláveis. Vamos ver o que ele vai trazer. Ó, então aqui ele criou um texto para mim aqui, ó. 5 sinais de que seu relacionamento precisa de atenção. Aí ele traz aqui uma introdução, né? Você já parou para considerar se o seu relacionamento está recebendo a atenção e cuidado que merece? Às vezes podemos estar tão imersos na rotina diária que negligenciamos os sinais sutis de que algo precisa ser ajustado. Se você está se perguntando se o seu relacionamento precisa de atenção extra, aqui estão 5 sinais reveladores a serem observados. Comunicação deteriorada, a comunicação é a espinha dorsal de qualquer relacionamento saudável, e se você perceber que as conversas se tornaram, e aí ele vai, né, ó, falta de conexão emocional. Então, até se você quiser, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, você pode colocar os 5 sinais e pedir para ele discorrer sobre esses 5 sinais, por exemplo. Não precisa só ele criar. Às vezes você já tem os tópicos e aí você não quer ficar ali pensando no texto que você vai escrever e tal, você quer economizar tempo nesse sentido, beleza? E aí, aqui ele dá esses 4 sinais, vamos dizer que eu aprovei o texto aqui, tá? Então, é uma questão também de você ir jogando os comandos do que você quer, do que você deseja, e aí aqui no final, vamos ver o que, que ele trouxe de chamada para ação. Ó, reconhecer esses sinais é o primeiro passo para revitalizar o seu relacionamento e cultivar uma conexão mais profunda e significativa com o seu parceiro. Se você se identificou com algum desses sinais, não ignore. Em vez disso, tome medidas proativas para melhorar a saúde do seu relacionamento. Beleza. Se você deseja aprender mais sobre como construir relacionamentos inabaláveis e superar desafios comuns, entre em contato conosco. Com o nosso curso Casais Inabaláveis, você receberá orientação personalizada e estratégias práticas para fortalecer a sua conexão emocional e construir um relacionamento duradouro e gratificante.
Comente relacionamento abaixo e enviaremos mais detalhes sobre como você pode começar a sua jornada para um relacionamento mais sólido e significativo. Por exemplo, se eu falar, não gostei, eu posso falar para ele assim, ó, mude a chamada para a ação e deixe mais curta. Por exemplo, tá? Ah, pode ser que eu olhe e fale, já tá bom. Beleza, é uma possibilidade. Então, aqui ele trouxe outra possibilidade. Se você quer aprender mais sobre como fortalecer a mente, eu vou enviar mais detalhes. Faz sentido para você? Então, esse é o ponto. E aí você vai dando comandos aqui, ele já vai entendendo o que você vai pedindo também. Quanto mais informações você dá para ele, mais inteligente ele vai ficando, mais treinado ele vai ficando nesse sentido. E aí que entra aqui uma outra sacada aqui também, que é o que a gente vai, eu vou mostrar aqui para você também. Então, uma vez que você fez isso, você pode colocar isso como texto também, mas lembrando que o Instagram ele só permite um texto com 2.200 caracteres. Um modelo que eu vi que tem ali grande, que ajuda nessa chamada para atenção e gera essa curiosidade também, é o modelo carrossel, tá? Então, o que que você pode fazer nesse sentido? Ó, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat também, tá claro até aqui? Tá um pouquinho mais devagar aqui. Espera aí que o Canva já tá voltando. Tá meio com sono aqui. Beleza. Voltou aqui. Então, beleza. Você pode colocar um post único lá também, né? Então, eu posso pegar lá o título, por exemplo, e criar um post, coloco aqui, né? Relacionamento, por exemplo. Ele vai me dar algumas ideias aqui, né? E aí você vai pesquisar aqui. Pô, se você não tem o Canva Pro, você vai usar o Canva normal mesmo, tá? Então, ó, perceba nos passos. Fazer aquela listagem, chat GPT, para você criar esse conteúdo aí. Então, vai vendo também quem você se espelha aí, pessoas que você segue, que às vezes fazem muito bem esses posts também. Então, é uma possibilidade nesse sentido, beleza? Então, não vou ficar procurando muito design aqui, senão a gente vai demorar um pouquinho mais aqui. O design é você quem vai dizer com a sua cara, com o que você desenvolve nesse sentido, tá? Mas, ó, por exemplo, esse daqui já é um modelo até de carrossel, ó. Mas não é o que eu tô querendo, não. Gente, desculpa aí, mas é que eu me pego muito na questão do design. Eu falo que não, mas eu acabo sendo. Eu vou alucinar aqui, tá? Pegando esse daqui como modelo, por exemplo. Obviamente, trocar as imagens ali, né? Você, a gente pega
Ó, se eu já tiro daqui, ó. Bom, beleza. A gente entendeu aqui, tá? Eu só trocaria a foto aqui de fundo, beleza? Mudaria aqui. Então, assim, chama atenção? Muitas vezes sim. Então, 5 sinais de que seu relacionamento precisa de atenção. Às vezes aquela pessoa que está num relacionamento, que está de alguma forma ali, ela vai, às vezes, tá buscando algo ali, por exemplo, tá? E aí, qual que é a sacada aqui? Eu posso fazer um post aqui, posso colocar isso e colocar o texto lá? Posso? Posso. E aí a pessoa vai ter que ler a sua legenda, mas o carrossel ele chama muito a atenção. Então é uma sugestão que eu deixo para você nesse sentido. Usa o modelo carrossel, se possível. Carrossel, Reel, você vai ter que ir testando e vendo aquilo que mais funciona para o seu modelo nesse sentido, beleza? E aí, o que, que vai acontecer? Tanto ele está meio devagar agora, mas aí o que, que normalmente você pode fazer? Cada quadradinho ali, cada post, por exemplo, que vai no carrossel, você vai pegar essa parte aqui, ele vai ser a introdução da sua próxima parte do carrossel. Você vai pegar essa parte aqui, ele vai ser um dos primeiros 5 sinais. Esse daqui, o segundo. Então, o carrossel, ele pode ter no máximo 10 posts ali nele, né? Pode ter 10 cards ali, vamos dizer. E aí, por exemplo, você vai colocar lá, ó, se você tivesse feito isso, ia dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, 7 com esse daqui. E aí, se você fosse colocar essa chamada para ação, ia ter 8 modelos. E aí, ia ter 8 posts ali, né? 8 cards que iam ali no seu post ali, nesse sentido. Beleza? Então, uma vez que isso acontece, pô, legal, maravilha. Aí, aqui é o modelo do texto. Então, você vai pegar esse texto, vai copiar e colar lá. Beleza? Então, tá com problema aqui e tal. Deixa eu mostrar um modelo aqui para você. Então, por exemplo, esse daqui é um modelo. Então, ó, esse daqui é um modelo. E foi nesse sistema também. Se vai, se não vai, tá pensando, pensa, repensa. O problema tá com o Canva. Mas vamos lá, galera. Ó, sendo assim, ó, o que que tá pegando aqui? Então, tem lá o primeiro ponto, 9 ferramentas poderosas de coaching para usar em um treinamento. Então, beleza. Primeiro post. Segundo post, quais ferramentas usar? Aí naquela dinâmica. Uma breve introdução, aqui uma introdução. E aí eu já começo a trazer aqui essas ferramentas. Perguntas poderosas, roda da vida, vem falando por que usar, SWOT, mapa mental, avaliação, tal, no mesmo modelo que estava lá o seu texto. No seu caso, por exemplo, iria vir aqui um em cada card aqui, por exemplo. Como aqui são 9 ferramentas, eu trouxe 2 em cada card. Ali você ia colocar
esse passo a passo. Então, o título tal, copiou o texto lá, vai trazendo para cá. E no final, uma chamada para ação. Você está pronto para transformar os seus treinamentos em funcional desenvolvimento pessoal e profissional? Comente a palavra treinamento abaixo e eu enviarei para você mais detalhes sobre como acessar uma rica coleção de mais de 100 ferramentas e técnicas de coaching. Beleza? Então, esse é o modelo, por exemplo, que você pode usar para o que você vai desenvolver. Maravilha? Então, essa é a ideia. Uma vez que você fez isso, o que que você vai fazer? Eu já mostrei aqui para vocês também uma ferramenta que você pode usar para fazer direto pelo computador, por exemplo, é o Creator Studio do Facebook, tá? Então você já consegue fazer sua postagem diretamente por lá. Ou se não, você vai fazer o download, vai subir a sua publicação lá. Então você vai colocar um texto ali também, e tal, dentro dessa publicação. Normalmente ali, conforme você vê, se a gente for analisar aqui, então, então voltamos aqui no Instagram. Por exemplo, essa foi uma. Então são postagens que a gente vem trazendo que elas vão chamando a atenção nesse sentido, seguindo esse mesmo modelo. Se for o caso, depois você entra lá no Instagram e você vai ver esses modelos lá também. Entra lá no Instagram e você vai ver esses modelos. Aí, uma vez que você fez isso, então subiu lá a postagem, tem que ter um texto muito elaborado aqui? Não, porque é fazer com que a pessoa olhe o seu carrossel aqui nesse sentido, é fazer com que ela navegue pelo seu carrossel nesse aspecto. Uma vez que isso aconteceu, aí talvez você deve estar se perguntando, mas como que vai acontecer quando a pessoa clicar no eu quero? Como eu disse para você, no começo ele era eu fazia manualmente. Eu, o meu time aqui e tal, legal, mas estava dando muito trabalho. E aí tem uma ferramenta que eu ainda não conhecia, por incrível que pareça, tipo, dentro do mercado digital, já há bastante tempo também, eu desconhecia essa ferramenta em específico e ainda mais podendo usar gratuitamente para você poder fazer isso. Então, qual que foi a sacada aqui? Qual que é o pulo do gato aqui nesse sentido? É você conectar o seu Instagram com essa conta também, é você automatizar o seu Instagram, é você automatizar as suas respostas. Então quer dizer que eu não vou ter mais contato com o meu cliente? Não, muito pelo contrário, pessoal. Em caso de dúvidas aí, mandem aí, beleza? Mas assim, não é que você não vai ter mais contato com o seu cliente, mas até certo ponto você automatiza, você envia, e aí depois você vai fazer esse contato mais humanizado com ele também, mas com o intuito do quê? De você ganhar tempo, ok? Então a ideia aqui é que você ganhe tempo também. Como eu disse para você, é fazer com que você foque no que realmente vai te trazer resultados. Não adianta você ficar focando em produzir conteúdo, esse conteúdo precisa ser intencional, e não adianta você produzir conteúdo e você não focar naquilo que vai te trazer resultado, que é você fazer os seus atendimentos, que é você pensar um novo treinamento, que é você pensar um novo livro. Então, vai ser importante você ter essa clareza também, você ter essa visão para o seu modelo de negócios aí nesse sentido, ok? E aí, essa ferramenta que eu estou falando para você, que vai ser importante também nesse sentido, então, dentro dessa construção e dentro dessa estrutura, todas as ferramentas que eu estou te mostrando aqui, elas são gratuitas e nós estamos usando, tá? Então, aqui, te mostrei o Canva, capaz de você já tê-lo. Então, por exemplo, mas como que eu vou poder fazer isso? Tipo, no eu quero. Ali você pode
ter um e-book, você pode mandar o seu e-book, você pode mandar uma aula que você fez, pode mandar um treinamento, pode mandar o seu contato do WhatsApp para a pessoa entrar em contato com você e falar com você para já fazer um agendamento ou algo nesse sentido. Então, por exemplo, o Canva aqui, ele é gratuito, beleza? Então, esse é um ponto também. E aí, quando a gente fala de estrutura, para conectar Canva com Instagram e tudo mais, aí a gente está falando da ferramenta chamada ManyChat, que, porventura, ela tem a sua versão gratuita também. Olha que maneiro. E você consegue conectar nessa versão, você consegue trabalhar no Instagram e o seu WhatsApp. Se eu não me engano, o WhatsApp é a versão paga, e você já tem que pagar. Se eu não me engano, mas eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? E aí consegue conectar o seu Facebook também. O que que você vai fazer? Você vai fazer um cadastro. Então, ó, o ManyChat está aqui. Essa daqui é a carinha dele. Quando você entrar, você vai fazer um cadastro nele, ok? E aí, uma vez que você fez um cadastro, por exemplo, você vai ter algumas possibilidades daqui. Então, aqui, ó, ele está falando, ó, de onde vem a maioria dos seus leads do Instagram. Então, converta seus comentários do Instagram em vendas. Aumente as vendas de fim de ano com um DM automático. Aumente a conversão com acompanhamentos automatizados, entre outras. Aí, beleza. Como que a gente faz isso, Douglas? Então, na versão gratuita, o que que você vai ter que fazer aqui? Beleza? Você vai fazer as suas configurações, você vai entrar aqui, você vai conectar o seu Instagram com o ManyChat aqui, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, na versão paga dele aqui, que a gente já está usando, a gente consegue integralizar ele com já a Hotmart. Então, quem comprou vai receber uma notificação de compra, de parabéns, se deu tudo certo, se foi tudo bem na sua compra. Quem não comprou, por exemplo, que ficou no carrinho e por algum motivo ainda não comprou, a gente consegue entrar em contato sem precisar fazer isso manualmente, por exemplo, tá certo? Mas nesse caso do que a gente está vendo aqui, de como trabalhar aquele carrossel naquele sentido, por exemplo, aqui eu já tenho algumas automações prontas, ok? Então, tem algumas coisas aqui que a gente já vai usando para algumas postagens específicas, ok? Só para eu mostrar aqui para você também. Então, aqui, ó, respostas padrão do WhatsApp. Só para vocês verem. A gente criou um fluxo de mensagens aqui que ele é todo automatizado. Então, por exemplo, se entra algum interessado aqui querendo saber do curso ou algo nesse sentido, a gente já consegue, por exemplo, aqui já fazer esse atendimento por aqui. Ele já vai receber mensagem, se ele teve um contato ou não, esse contato, ele vai entrar num fluxo aqui, ó, de mensagens, por exemplo, de quem comprou, de quem não comprou, nesse sentido, e aí ele vai seguindo esse fluxo aqui, por exemplo, tá? Mas isso daqui é um caso para a gente conversar em outro rolê, de outra maneira, por exemplo. Mas aqui, no caso, como a gente
Estava vendo lá, poxa, fiz o meu carrossel, postei o meu carrossel, e agora? Eu pedi para a pessoa comentar lá, eu pedi para que ela comente o meu comentário. Como que eu faço isso? Então, aqui ele já tem alguns modelos prontos, por exemplo, né? Então, aqui, ó, eu posso usar o Stores, aí eu consigo usar aqui, por exemplo. Então, esse barulhinho que a gente ouviu é de pessoas entrando em contato aqui no nosso fluxo de mensagens, por exemplo, para você ter uma ideia. Então, de pessoas que estão com dúvidas, querendo fazer perguntas, e nesse sentido. E aí, beleza. Sendo assim, eu vou em configurar modelo aqui, ó. Então, você já pode ir lá, já fazer sua conta no ManyChat, tal, no ChatGPT, tudo mais. E aí aqui, ó, o usuário deixa um comentário em sua publicação ou Reel. Então, pode ser vídeo, pode ser uma publicação nesse sentido. Aqui, qualquer publicação ou Reel? Não. Então, nesse caso, no seu caso, você vai ter que selecionar publicação ou Reel específico, ok? Então, que nem quem tem a conta Pro, por exemplo, eu posso já selecionar a próxima publicação ou Reel que tiver essa palavra, por exemplo. Eu vou mandar aqui algo para essa pessoa. Mas, por exemplo, eu quero mandar algo muito específico de um evento que eu vou fazer, do meu e-book, eu pedi para aquela pessoa clicar para acessar o meu e-book, por exemplo. Aí você vai fazer o quê? Você vai selecionar essa publicação. Então, eu vou ver aqui a publicação, por exemplo. Vou escolher essa, vou escolher aquela, tal. Eu vou escolher aqui uma publicação que está aqui e vou, aí aqui, por exemplo, qual que é a palavra-chave? Eu quero, né? Então, deixa ali a palavra-chave. Se eu quiser alterar a publicação, vou alterar a publicação. Resposta automática no feed, que é aquela resposta lá, tipo, a pessoa mandou eu quero. Aí eu falo, enviei no seu direct. Beleza? Aí eu coloco aqui, enviei no seu direct. E tá feito, tá? Salvo. Então, beleza, eu já tenho a publicação. Tendo a publicação, eu vou puxar essa setinha para cá, ele já está pronto, né? Ó. Então, aqui você pode customizar a sua mensagem também. Obrigado pelo seu comentário. Aqui está o seu link. Aqui está o seu e-book ou mais detalhes sobre o curso com Casais Inabaláveis. E aí aqui obtenho o link, eu vou clicar aqui. Aí se eu tiver o link lá, por exemplo, eu vou colocar o link aqui. Se é o link de uma aula, se é o link da minha página e assim por diante. Vou clicar em concluído. Vamos dizer que estava tudo certo. Eu posso trocar o nome aqui também, ó. Obtenho o e-book concluído. E aí já vai estar aqui. Feito isso, o que mais? Você vai lá em ativar. Clicou em ativar, eu não vou ativar aqui, eu não vou subir essa campanha aqui, certo? Mas você vai clicar em ativar. E aí, uma vez que você clicou em ativada, ela vai estar ativa aí para você, beleza? Então, assim, Douglas, e depois disso? O que que eu tenho, como que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que fazer? E aí você vai acompanhando. Então, obviamente, assim, o que que eu sugiro para vocês? Usem a conta gratuita até para vocês testarem. Mas, por exemplo, tem gente aqui perguntando quanto que é a conta paga se eu precisar usar. US$ 15 por mês. Então, US$ 15 por mês, ela vai te dar em média, ali, vamos falar que o dólar está R$ 5, é R$ 75 por mês. Não é caro, perto se você tivesse que pagar alguém para fazer isso para você, um estagiário que fosse aí, no mínimo aí ele vai ganhar meio salário mínimo, por exemplo, R$ 400 por mês que seja. Então, para você ter essa automação
e ter ali essa flexibilidade para trabalhar nesse sentido, e aí aqui você vai acompanhando as suas automações nesse sentido. Então, 78 pessoas entraram aqui em contato, 9 pessoas aqui, 9 aqui. Então, é uma ferramenta que, juntando todas essas ferramentas, elas são muito importantes dentro desse fluxo. Por quê? Isso vai te gerar vendas, vai fazer com que você transforme seguidores em clientes seus e criando postagens que sejam atraentes, que sejam postagens magnéticas. Então, é fazer com que as suas postagens elas sejam intencionais para o seu seguidor nesse sentido, que ele olha e fala assim, poxa, resolveu uma dor que eu tenho, mas me deixou curioso para querer saber mais nesse sentido, para querer conversar. Esse foi um tipo de chamada para ação, mas você pode chamar para um curso, para um e-book, pode chamar essa pessoa para o seu WhatsApp, por exemplo, para essa pessoa conversar com você. Então, isso é um funil muito simples para você trazer pessoas para o seu fluxo de possíveis contatos, de possíveis leads dentro do desenvolvimento humano, para você continuar anunciando depois para essas pessoas, para você continuar falando dos seus treinamentos, do que você está trazendo de mais novo para essas pessoas nesse sentido. Maravilha? Faz sentido isso para vocês? Caso alguém tenha mais alguma dúvida, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí no chat também, que eu vou estar respondendo para vocês nesse sentido, beleza? Então, assim, R$ 75 por mês, essa ferramenta, quem perguntou. O chat GPT, se você for fazer ele pago, eu não sei ao certo agora no momento, mas gira um pouquinho mais do que isso nesse sentido, mas não vejo necessidade. Mas é o que eu costumo dizer muito para vocês, e é muito importante também, é ir para a ação. Eu vejo que muitas vezes os profissionais do desenvolvimento humano, eles estão esbarrando em não começar, em não fazer. Querem tudo esteja perfeito, ou às vezes tem nós temos as nossas crenças limitantes, a crença limitante com tecnologia, é muita coisa para fazer, é muito isso, mas se eu não tivesse começado, se eu não tivesse me aventurado, se eu não tivesse me arriscado, e é um desafio que eu tenho, porque a minha personalidade ela precisa de segurança para fazer as coisas, mas se eu tivesse ficado parado, não teria avançado tanto que a gente avançou e eu não teria aprendido tanto o que eu aprendi. Então, não é que eu não tenha que buscar o conhecimento. É importante vocês buscarem o conhecimento. Mas o mais importante de tudo nesse sentido é ir para a ação também. Eu estou lendo o livro Hábitos Atômicos e ontem eu estava lendo sobre algo que eu achei interessante sobre um estudo até que eles trouxeram com relação a isso. Por quê? O que eu trouxe aqui para vocês, se vocês executarem passo a passo que eu dei aqui, é literalmente para vocês já colocarem o pezinho na água e começarem a vender o que vocês desenvolvem. Vocês têm e-book, cursos, mentorias, atendimentos individuais, beleza? Mas eu estou vendo que muitos de vocês não estão começando, porque às vezes tem aquela desculpinha, tem uma coisa, tem outra. E aí, resumindo, esse estudo que foi feito, ele era um professor universitário, um professor de fotografia. E ele separou a turma em duas. Uma turma, ele pediu para que a galera, eles entregassem, a nota deles ia ser baseada em quantidade de trabalhos que eles entregassem para o professor, independente da qualidade. Então, ia ser baseado em quantidade. Quanto mais vocês entregarem, melhor vai ser a nota de vocês. E o outro grupo foi separado por qualidade, ou seja, eles deveriam entregar um único trabalho no semestre, mas que valeria a nota total. E ele ia ser avaliado pela qualidade daquela foto. No final das contas, quando ele juntou os dois grupos e ele foi perceber a qualidade das fotos, o grupo que se baseou em quantidade, por eles terem treinado, por estar fazendo direto, tira foto, manda trabalho, que não sei o quê, a qualidade ela foi melhorando com o tempo, porque aquilo foi se tornando hábito e eles foram se tornando especialistas em fazer aquilo, porque automaticamente eles já iam melhorando a qualidade das fotos. Na prática, eles já iam fazendo com que as fotos ficassem melhores.
Em contrapartida, aquele grupo que teve que focar na qualidade, ficou estudando o semestre inteiro para entregar um único trabalho, ou seja, a melhor foto, aquela foto foi pior do que a do grupo da quantidade. Por quê? Eles não praticaram, eles não exercitaram, eles ficaram no campo da teoria. Só que no momento da prática, esse grupo que mais fez, esse grupo que mais se exercitou nesse sentido, foi o que mais teve resultado. Ou seja, então a gente precisa de frequência para fazer com que as coisas aconteçam. E pensando nisso, o jiu-jitsu que eu pratico, por exemplo, são mais de, já vão para 10 anos, por exemplo, praticando jiu-jitsu. E eu ainda entendo que eu não sei muita coisa dele, mas eu sei que a frequência e a prática eles são muito importantes nesse sentido. E, por consequência, eu estou me aventurando em aprender agora, por exemplo, um instrumento musical. Eu quero aprender a tocar cavaquinho, beleza? E, para se ter uma ideia, precisa de frequência. Então, assim, eu não sei tocar nada ainda, eu nunca toquei um instrumento de corda, mas eu preciso executar, eu preciso ir lá e treinar. Não adianta ficar. Aí eu comprei um curso, estava estudando o curso, eu falei, cara, não adianta ficar estudando o curso se eu não pegar ele na prática todos os dias ali, que sejam meia hora, e começar a treinar o que tem lá dentro do curso. E aí, esses dias, a minha esposa falou assim, poxa, tá melhorando, ó, tá ficando mais... Você tá melhorando a forma de fazer. Mas por quê? Eu peguei o curso que estava lá, comecei a executar o que realmente ele estava mostrando. Então, no começo eu não estava fazendo isso. E agora que eu estou fazendo isso, eu vejo que são pequenas evoluções, ainda não sei nada, mas já está trazendo resultado. Então, é isso que eu quero deixar para você também, que está aqui comigo, tá? Você que está na mentoria com a gente. Estou trazendo conteúdo muito valioso aqui para você. Esse conteúdo aqui que eu te trouxe aqui hoje vale ouro. Se você executar, pode ter certeza que literalmente você vai ter grandes resultados nesse sentido. Isso é que eu não falei de tráfego pago. Simplesmente eu falei de você criar essa estrutura. E se você pegar afinco mesmo, e treinando e fazendo isso, não adianta você fazer um único post. Você vai ter que fazer mais. Você vai ter que treinar. Você vai ter que criar essa estrutura. Beleza? Esse é um ponto importante. Eu estou vendo aqui um pessoal falando, já estou vendo o ManyChat, já tenho a conta no chat GPT. Pô, muito bom. Maravilha. Isso é interessante, tá? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas também de como executar esse funil, então, assim, estão perguntando qual que é a configuração do ManyChat, né? Então, como eu disse para você, você vai focar na resposta de comentário. Você vai lá na resposta de comentário, ok? Então, na hora que você vai criar aqui, por exemplo, então você vai criar a sua automação aqui, ó, uma nova automação, ó. Aqui, ó, tem para utilizar as histórias, né? Ou seja, usar os stories no Instagram. Aí você vai aqui, ó, converta seus comentários no Instagram em vendas. Beleza? Então você vai fazer isso daqui. Ele já vai te trazer o modelo montadinho, assim como a gente viu aqui nessa aula. Mais alguma dúvida? O pessoal está falando que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Então, aqui a gente tem N possibilidades. Ó, dá para fazer com Messenger, Instagram, WhatsApp, ações, dá para criar muita coisa aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, um exercício que eu deixo para vocês, é vocês usarem esse modelo e aplicar no Instagram de vocês. E aí depois vocês me falam qual é o resultado que isso trouxe para vocês. Beleza? Bom, pessoal, acredito que seja isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham perguntas, a gente vai ficando, eu fico à disposição de vocês também. Então, teve a, a dúvida da nossa colega dentro do grupo do WhatsApp, então essa dúvida ela foi respondida também com relação à análise de SWOT, ok? Então, espero que tenha feito sentido lá também. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, usem o nosso grupo do WhatsApp, mandem lá, os colegas, eu e os colegas estamos lá para ajudar nesse sentido também, para fazer com que o coaching e o desenvolvimento humano cresça, com que vocês consigam desenvolver
os treinamentos de vocês, os produtos, os serviços de vocês nesse sentido. Maravilha? Foi um prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Agradeço vocês imensamente. Maravilha? Mais um encontro nosso aqui. Um grande abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, galera.